Boa noite a todos, espero que estejam todos muito bem. Eu sou Gislaine, né? Estou extremamente feliz por poder vir aqui bater um papo com vocês hoje. Quero agradecer a Dani pelo convite e também a toda a composição de diretoria e membros do CREA e da região de Sertãozinho. Dizer para vocês que eu tenho um pé aí em Sertãozinho, meu avô materno nasceu em Sertãozinho, né? Então, isso me deixa mais honrada ainda de poder contribuir com vocês, pelo menos por esse momento. Como vocês puderam ver na minha biografia, eu sou arquiteta de formação, fiz mestrado em engenharia civil na Unesp de Ilha Solteira, onde eu fiz o mestrado voltado para estruturas e materiais sustentáveis. Fiz duas pós-graduações, uma em tecnologia, construção, paisagismo de edifícios de alta complexidade na UEL, e a última agora em arquitetura hospitalar pelo Albert Einstein, né? Eu trabalho com arquitetura hospitalar há 17 anos, onde a gente desenvolve projetos de hospitais, clínicas, laboratórios para várias cidades aqui da região de Araçatuba, que é onde eu me encontro. Sempre fui muito apaixonada por tecnologia, e a arquitetura hospitalar ela vem de encontro com essa paixão, porque o hospital ele é completamente mutável, ele está o tempo todo se modificando para receber as novas tecnologias, tanto em equipamento, quanto em técnicas e etc., e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre estudando muito para fazer o projeto de um hospital. E aí a IA veio de encontro nisso, porque no hospital, ou a gente tem áreas de projeto muito grandes, ou a gente tem especificidades, né, muito diferentes, que por vezes a gente não tem domínio, não faz parte do nosso dia a dia, aquele tipo de área, né, aquele tipo de ambiente. Então, toda hora a gente tem que estar pesquisando, estudando, lendo uma norma, buscando referências internacionais e trazendo, fazendo análises para poder melhorar, estudando fluxos e etc. E a IA veio bem de encontro com isso, né? Então, ela hoje me ajuda a fazer grande parte das atividades repetitivas que a gente faz dentro do escritório, né? Desde laudos, atas de reuniões, planilhas de plano diretor, análise de planilha orçamentária, ela faz um monte de coisas dentro do escritório e está ganhando cada vez mais espaço. Então, hoje eu gostaria de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Eu vou colocar aqui a palestra. A minha palestra ela vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte eu vou demonstrar para vocês como que a inteligência artificial funciona, vou mostrar alguns exemplos, e depois eu gostaria de mostrar para vocês como isso é aplicado nas áreas da engenharia também, mostrar algumas ferramentas. Obviamente que eu não sou especialista na área de engenharia, mas eu gostaria de mostrar para vocês como que a IA pode ajudar vocês no dia a dia, né? Quais IAs procurar para ajudá-los no dia a dia de vocês. Então, a inteligência artificial e aprendizado da máquina na engenharia ela acontece de maneiras parecidas. Qualquer pessoa que tenha um pouco de curiosidade, assim como eu comecei, e vocês também podem começar, né? Qualquer pessoa que tem um pouco de curiosidade vai entender que é muito fácil trabalhar com inteligência artificial, e ela é uma inteligência artificial. Tudo que a gente não sabe, a gente pergunta e ela responde, né? E por vezes responde com um passo a passo muito interessante que você consegue desenvolver as atividades. Bom,
Qual que é, né, a coisa mais importante da IA? É saber o que perguntar para a IA, né? Então, as aplicações em projeto, análise de dados, otimização de sistemas, elas vão acontecer progressivamente com a machine learning, né, a ML, e elas vão trazer o pensamento que aquele profissional que está ensinando ele, que está treinando a inteligência artificial, ele tem aquela maneira de olhar no dia a dia dele. Então, quanto mais você usa, mais ele vai aprender a olhar os projetos e tudo que você precisa com inteligência artificial. Bom, o futuro já começou, né? As IAs já estão nos nossos softwares, nos nossos celulares, nas nossas obras. O engenheiro do futuro ele integra dados, tecnologia e sustentabilidade com as IAs de maneira muito tranquila, né? Então, a gente já tem IA por tudo quanto é canto. Então, não é mais sobre o que a IA pode fazer. Não é essa pergunta que a gente está fazendo, não é essa a análise filosófica que a gente está fazendo. É sobre o que você, ou qualquer outra pessoa, pode fazer com a IA. Então, o que eu posso dizer é que a gente pode fazer muito, né? Muito mesmo. É só ter tempo e disponibilidade para poder se doar a a um conhecimento novo, assim como a gente faria se estivesse lendo um livro, né? Então, uma definição simples do que é inteligência artificial. São sistemas que aprendem, percebem e decidem. Ele pode decidir de acordo com o que você gostaria e eles podem decidir de acordo com o que ele entende daquele conhecimento global. Então, quando a gente faz perguntas bem elaboradas, ele vai aprender com a sua pergunta, ele vai aprender com os seus dados, ele vai perceber o que está acontecendo e vai decidir. Só que quem toma a decisão somos nós. Porque vocês já devem ter ouvido falar, ah, a IA pirou, né? A IA deu pau. Ou a IA está boiando por aí e não conseguiu responder o que eu queria. Aquela IA lá não presta para nada. Na verdade, a gente tem que ensinar a IA como ela vai responder aquilo. No começo, eu apanhei muito, porque queria colocar uma planta lá no chat GPT, eu vou falar IA que eu vou usar, né? Que eu uso. Eu queria porque queria colocar a imagem de uma planta lá no chat GPT e queria que ela extraísse aqueles dados para uma planilha aqueles dados que eu pedi para uma planilha de Excel. Nossa, ela me deu trabalho. Eu baixei um monte de dados de Excel, porque eu não sabia também mexer com clareza na IA, né? Eu baixei um monte, eu fiz um monte de coisa e etc. Bom, eu cheguei no resultado que eu queria, naquele momento eu não cheguei, mas hoje eu tenho uma IA que ela consegue perceber o que eu quero e, por vezes, ela consegue sugerir melhorias e fazer aquela atividade que eu queria que ela fizesse. O exemplo prático das IAs do nosso dia a dia, que a gente já usa há muito tempo, é o Waze, o ChatGPT, o reconhecimento de imagem, a manutenção, e a gente pode fazer manutenção preditiva por exemplo, pela parte de engenharia elétrica, que é aquelas dashboard que já mostra em tempo real o que está acontecendo com gasto energético, com ganho energético, com falhas e etc. Então, tudo isso já está no nosso dia a dia aplicado. E o ML, né, que é a machine learning, né, que é o aprendizado da máquina, ela acontece quando a gente trabalha um GPT, um GEM. Quem não sabe o que é GPT e quem não sabe o que é GEM, é exatamente isso. Quando você entra no chat GPT, você consegue criar um GPT específico para fazer uma atividade específica. Então, por exemplo, eu quero que aquele GPT, ou aquele GEM, ou aquele CNN, ele faça, ele seja um GPT para o orçamento do meu escritório. Então, eu vou lá, eu vou criar esse GPT, vou colocar um prompt do que eu quero que ele faça,
depois eu vou explicar para vocês no final da aula, e eu vou colocar um modelo de orçamento lá dentro, e ele vai me devolver sempre aquele modelo de orçamento com os dados certinhos do cliente, com o valor do projeto, com quais projetos ele quer, com a descrição daqueles projetos que ele gostaria que fosse orçado. Então, isso facilita muito, por exemplo. Por vezes eu não conseguia parar um pouquinho, não conseguia não, quando eu tinha que parar a minha linha de raciocínio para preencher um orçamento, colocar o nome do cliente, aquilo eu sentia que estava me tomando muito tempo. Então, ou eu terceirizava para outra pessoa fazer, ou, ou eu tinha mesmo que parar as atividades que eu estava fazendo, que eu considerava mais importante, nada mais importante que o orçamento, né? Mas que eu considerava mais importante naquele momento, quebrar o meu ciclo de raciocínio para poder fazer um orçamento, né? Ou tirar um tempo da minha agenda para poder só fazer os orçamentos. E no dia a dia acabava passando, por vezes não mandava orçamento, esquecia e acabava perdendo dinheiro com isso. Bom, o machine learning ele serve para isso. Então você coloca os dados lá no seu GPT ou na sua Gem. Nesse caso pode ser qualquer tipo de dado, pode ser lei. Se você trabalhar muito com laudo, você pode colocar as leis, as principais leis, pode ser o modelo do documento que você quer, pode ser o seu logo, pode ser tudo que você quiser. Então, você coloca os dados, ele transforma esse dado em algoritmo, aí você cria padrões, e eu vou mostrar que você pode criar os padrões no Gemini ou no ChatGPT, e ele gera previsão ou documentos de acordo com o que você está pedindo lá para ele gerar. Então, o GEM, por exemplo, ele pode prever o consumo de energia ou fissuras em estruturas, desde que você ensine ele a ver isso. Então, a gente pode colocar vários documentos lá, pode interligar essa GEM com alguma pasta do Google Drive, se você tiver o GPT Pro, ou se você tiver só o Gemini, para quem tem Google, para quem paga o Google Drive, né? O Google Drive, o Gemini ele é gratuito, o Gemini Pro. E ele já busca lá, né? Você mesmo pode conectar o Google Drive com a sua Gem para ele poder fazer essas atividades que você, por vezes, tomaria aí o seu tempo durante o seu dia. E é muito simples, porque você pode simplesmente mandar um áudio e ele já produzir tudo o que você precisa. Então, a tríade da engenharia com IA é projetar com dados, analisar com precisão e otimizar os sistemas automaticamente. Isso para trazer uma produção maior para o seu escritório, né? Aqui eu tenho algumas aplicações de IA para todo mundo, então eu tentei trazer algumas que se encaixem na vida de todo mundo. Essas são aplicações que elas servem, por exemplo, para reuniões. Então, tem o Read AI, o Tactic, Notebook LM, o TLDV, o TLDV e o Phaeton, né? Então, essas ferramentas, elas servem para aumentar a nossa produtividade e otimizar reuniões de comunicação. Bom, como que acontece a reunião aí no escritório de vocês? Hoje, né? E como acontecia as reuniões aqui no nosso escritório? Acontecia, né? Às vezes acontece ainda sem. A gente fazia reunião, tinha alguém para anotar, ou nós mesmos íamos anotando o que foi falado naquela reunião, e depois a gente pegava aquelas anotações e trabalhava ali. Tinha alguém para digitar, fazer uma ata, mandava para o cliente, ou armazenava e tudo, e isso acontecia. Então, quer dizer, a gente perdia tempo anotando, porque perdia, por vezes, o time da reunião, a gente perdia tempo digitando, e a gente depois perdia tempo para fazer, perdia as sutilezas da reunião, aquelas percepções de sentimentos da reunião.
Como essas ferramentas, como quando a gente vai fazer uma reunião online, por exemplo, você só conecta essas ferramentas e elas já fazem aquela anotação, elas já oferecem as transcrições em resumo, fazem as análises de sentimentos e as recomendações e integram o seu Zoom, Meet e o Teams. Então, o Read AI, por exemplo, é uma ferramenta que otimiza isso de forma muito legal. O Tactic é uma extensão para transcrição automática em tempo real da reunião. Ele se conecta ao Meet, ao Zoom e ao Teams. Gera resumos, ações e pautas. É o mais simples de todos e é o que funciona melhor, né? Então, a gente liga ele aqui, ele já conecta e ele vai te gerar tudo aquilo. Depois que você tem aquele documento gerado pelo Tactic, você pode jogar lá no Read AI e fazer uma análise de sentimentos, uma recomendação. Ele faz uma percepção do que o cliente está querendo te dizer e que por vezes você não conseguiu entender. O notebook LM, ele também tem esses blocos de notas inteligentes, ele permite upload de materiais, documentos, links, vídeos, usa IA para resumir, responder, fazer mapa, né, mapa mental das coisas. Em arquitetura a gente usa muito isso, né, fazer mapa mental das reuniões. Em arquitetura a gente usa muito isso porque os projetos arquitetônicos, as reuniões arquitetônicas, elas são muito mais subjetivas do que as reuniões de engenharia civil, por exemplo. Porque, por vezes, o cliente ele quer te explicar uma coisa que, como eu tenho uma vivência, um conhecimento diferente da dele, eu não consigo chegar lá no que ele está querendo me dizer, eu não consigo entender perfeitamente o que ele está querendo dizer, e nem ele entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer para ele. Então, quando a gente tem essa análise de sentimentos, esse mapa mental, isso me ajuda, e ajuda o cliente também, a poder entender de maneira clara o que ambas as partes estão querendo, né? As aplicações da IA na engenharia civil. Então, a IA ela faz N coisas, desde laudo, é, análise, predição de falhas e fissuras, modelagem preditiva e cursos de cronograma. Quando a gente usa o BIM mais a IA, ele consegue até fazer geração automática de alternativas de layout, reconhecimento de imagens e inspeção. Aqui a gente pode observar, olha, uma análise feita por uma IA. Então, eu tenho uma ponte, onde a gente tem aqui um problema, né? Um problema aqui na estrutura, com fissuras, com exposição de ferragem, etc., né, com exposição de armadura, e por vezes, o que o engenheiro ele vai fazer? Ele vai colocar uma seta, ele vai demonstrar, ele vai medir lá em loco, né? Se ele for caprichoso, ele vai medir, ele vai colocar aqui os parâmetros, ele vai entender que essas armaduras elas estão expostas, ele vai fazer uma recomendação. Mas olha aqui o que uma IA especializada ela pode fazer. Ela faz as mesmas coisas, mas ela avalia a cor da armadura, ela faz uma escala colorímetra de como essa armadura está se comportando, se ela está em baixo estresse, se ela está em alto estresse, se ela tem muito perigo, se ela tem pouco perigo, né? Então, a IA pode te ajudar nessas situações. As ferramentas reais para usar em engenharia, elas entram aqui, ó, no texto técnico, ChatGPT, Gemini, Copilot, gerar relatórios, revisões, descrições de projetos. Layouts inteligentes, Autodesk Forma, Space Maker, geração automática de alternativas de implantação. Modelos preditivos, Orange, o Picaret, sem código, analisar dados de sensores e prever consumo. E as planilhas inteligentes, que é o Excel Copilot ou o Sheets Explorer. Previsões automáticas com IA integrada. Então, aqui no escritório a gente usa muito ChatGPT, Gemini, e eu tenho o Copilot também pela Unip, o Copilot ele é melhor para aulas, né?
Mas o que a gente mais usa é o ChatGPT, por exemplo, para gerar relatórios. Hoje a gente estava fazendo, hoje o meu marido estava fazendo um laudo, né? Um laudo de impacto de vizinhança, que agora a prefeitura daqui de Araçatuba ela está solicitando para algumas obras. Então, a gente colocou lá, um modelo de laudo de impacto de vizinhança. E aí ele deu um modelo e pediu todos os dados que a gente precisava levantar para colocar nesse laudo de impacto de vizinhança. Então, ele foi lá, contou os carros, fez tudo, viu os pontos de ônibus, abriu, mostrou as UBSs, tudo que tinha em volta ali da edificação, né, no raio de 500 metros, que é a lei daqui de Araçatuba, pede desse jeito, e foi colocando lá no chat GPT. Bom, no fim das contas, ele deu um laudo já quase que completo, né? Faltando, assim, avaliar, a avaliação final, para que a gente pudesse entregar na prefeitura. As aplicações da engenharia elétrica, a manutenção preditiva em motores e redes, detecção automática de falhas via imagem térmica, predição de consumo e gestão inteligente de energia, smart grids nas redes elétricas com aprendizado contínuo. A engenharia elétrica ela já está imersa na inteligência artificial há muitos anos, né? Então, eu me lembro que em 2021, se não me engano, eu fui fazer um estágio lá no Hospital do Albert Einstein, foi quando eu fiz o estágio da pós, e lá eles tinham uma parede cheia de telas, e nessas telas tinham vários dashboards, gráficos, né, que eles estavam ali sendo atualizados em tempo real. Então, se a gente tivesse algum problema na aula, algum problema elétrico na aula C, ele mostrava lá no painel exatamente onde era aquele problema. Quanto de energia elétrica estava sendo consumido naquele momento? Quanto de energia fotovoltaica estava sendo produzido naquele momento? Quanto que o gerador ele estava produzindo de energia? Qual que era a capacidade dele? Quanto de gasto de combustível ele estava tendo. Então, tudo isso acontecia já de maneira inteligente, porque tudo já estava automatizado. Hoje, a IA ela veio para incrementar ainda mais isso, né? Então, quando a gente treina ela, ela pode dizer, olha, ele não vai só mostrar o dado, ele vai analisar o dado, ele vai falar assim, olha, lá naquele horário X, você está gastando muita energia. Uma sugestão é você entrar com o gerador, porque daí o pico de energia, né, o gasto com o horário de pico, na verdade, ele gera mais gasto em dinheiro. Então, você pode colocar o gerador que ele compensa, ou não. Então, fazer esse tipo de análise. A IA, quando bem treinada, ela consegue te dar esse tipo de análise. E aqui tem algumas ferramentas para os engenheiros eletricistas, eu não vou ler todos, porque são muitas, né? Então, por exemplo, manutenção preditiva, o Auguri, a Siemens MindSphere, né? A ABB Ability. Então, tem a maioria, né? A maioria não, algumas marcas de produtos elétricos, eles criaram IAs que podem ajudar aí os engenheiros eletricistas no dia a dia. Então, essas daqui de manutenção preditiva, elas podem produzir diagnósticos automáticos de motores, vibração, harmônicos, falhas iminentes, análise de corrente e torque. A termografia com IA, que é o FLIR Thermal Studio IA, a Infratec IRA e aí mais alguns, né? Detecção de hot pop, conexões frouxas, falhas térmicas em painéis, transformadores e barramentos. Aí a gente tem AI para previsão de consumo e demanda, projetos elétricos com AI, Cooper, Autodesk, Forma, Revit mais plugin, ChatGPT como um assistente técnico, os smart grids e redes inteligentes, então a Schneider Echo Extrusion, então olha aí a Schneider de novo, né, a Siemens, Spectrum Power, a GE, então olha, vocês podem ver que são as marcas de
de produtos elétricos e eletrônicos, né, que estão também investindo nas IAs. Otimização de redes, previsão de carga, detecção de perdas e gestão de subestações, simulações elétricas, Simulink mais ML. A ML é a Learning Machine, a máquina Machine Learning. Com o Sol, que é uma análise também de Sol, né? Análise do InBuilder, Altair, simulação de conversores, inversores, transitórios, curto-circuito, térmica elétrica, campos eletromagnéticos, eficiência energética, IAs em gerais para os engenheiros e as IAs que são as normais, né, que eu acabei de falar para todos os engenheiros. Então, eficiência energética, DEXMA, Energy Intelligent, Nscope AI, SenseWare e a Watkiss AI. Já para a engenharia agronômica, a gente vive num país que é pura tecnologia na agricultura, né? A gente tem aí a Universidade de Lavras e a Universidade da Unicamp através da Embrapa, que são entidades, né, que cuidam da tecnologia na agricultura já há muitos anos. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás, sei lá, uns 6, 7 anos, eu fui assistir uma palestra do então ministro da Fazenda, naquele momento, que agora me fugiu o nome. Mas ele mostrou na Fazenda uma colheitadeira de tomates, que ela ia coletando os tomates na agricultura, né, na roça, e conforme esse tomate caía para ser jogado nas caçambas, ele tinha uma pá que batia no tomate verde. Então, o tomate verde ia para um lado e o tomate vermelho ia para o outro lado, né? Então, através da escala de colorimetria, ele conseguia separar o tomate que era verde dos tomates que eram vermelhos. Os drones que são altamente utilizados para tirar foto, para jogar os defensores, né, na agricultura, e tudo isso agora, além dessa tecnologia toda que a gente já tem no campo, vai ser aliada, está sendo aliado com as inteligências artificiais para fazer análise de lavoura com drones e satélites, previsão de produtividade de pragas com a machine learning, irrigação autônoma e sensoriamento de solo, robótica agrícola e trator autônomo. As principais ferramentas para a agricultura é o Plantrix, que é um app gratuito que diagnostica doenças a partir de fotos de folha. O OneSoil usa imagens de satélite para detectar variações de produtividade. O Agremo, o TensorFlight e o Granular, que é a análise com visão computacional em larga escala, né? Então, você consegue fazer uma visão de larga escala de uma lavoura e observar se teve praga, se foi uma geada, se foi alguma coisa nesse tipo, para poder fazer uma análise. A minha cunhada, ela trabalha ela trabalha assessorando a engenheira agrônoma, ela trabalha assessorando os seguros de roça, né? Então, eu sempre ouço ela falar que teve perda de X% da lavoura porque deu uma geada, teve perda de X% da lavoura porque deu uma praga, e aí o seguro precisa medir isso, e hoje eles fazem essa análise com a ajuda da inteligência artificial, mas também com a observação uma observação a olho humano, né? Então, quando a gente consegue automatizar da melhor maneira possível, a gente tem menos perdas, né? Tanto para o produtor quanto para quem está pagando o seguro, né? A situação se torna mais justa. Ferramentas práticas para os engenheiros, então, para todos, ChatGPT, gera relatórios, Excel com IA, análises preditivas, SpaceMaker da Autodesk, geração de layouts, o TensorFlow e o PyCart e o Orange. Agora eu gostaria de fazer uma demonstração rápida para vocês. Eu vou abrir algumas IAs para mostrar para vocês no ChatGPT. Bom, amanhã, né? Amanhã não.
Hoje a gente vai, se a gente estiver ao vivo, eu vou mostrar para vocês com um prompt que vocês surgiram. Agora, como a gente está aqui na gravação, eu vou pegar um prompt qualquer aqui e vou colocar ele no chat GPT. Então, só um minutinho aqui, eu estou com o chat GPT aberto. Então, a carinha do chat GPT é essa aqui, tá, pessoal? Então, o meu chat GPT é Pro, tá? Então, eu consigo acessar todos os meus documentos aqui da empresa. E eu gostaria de mostrar para vocês, olha, hoje a gente fez um laudo que eu estava falando para vocês, né? Então, a gente fez aqui no chat GPT. Ele escolhe sozinho o chat que ele vai usar, tá? Ele tem vários modelos, eu nunca escolho, é sempre ele que escolhe sozinho. Então, olha, só para vocês entenderem como que funciona, eu vou mostrar aqui um pedacinho do laudo, tá? Então, eu comecei assim com ele, olha. Me dê um modelo de estudo de impacto de vidinha, então, na verdade, de vizinhança. Ele já entendeu, ó. Parece que você quis dizer um modelo de impacto de vizinhança. Aí, estrutura profissional, então, ele tem que colocar o nome, endereço, introdução, contextualização, descrição, tarará, ventilação, conceito. Então, ele me deu um modelo mostrando tudo. Aí, conclusão, em resumo dos principais impactos do empreendimento cumpre, papapá, os anexos que a gente precisa colocar. Aí ele já me perguntou, quer que eu gere um documento de impacto de vizinhança para um projeto seu? Posso montar em PDF Word se você me passar. O tipo e tamanho do empreendimento, endereço, o zoneamento, as plantas, o resumo, qual prefeitura vai aprovar, é só me enviar. Aí eu coloquei assim, ó, adicione a Lei 300 de Aracatuba, é uma lei daqui, tá? Vocês podem adicionar qualquer coisa. Aí ele já colocou aqui, perfeito, inclusão da Lei 300 de 2023 no seu modelo. Aí ele veio me mostrando tudo que tem na lei. E aí ele me fez as perguntas, né? Então, a lei complementar, darará, tal, crescente, e aí, cadê a pergunta? Aqui, ó. Aí ele me perguntou, ó, me manda o tipo, o endereço e o zoneamento, plantas ou resumos do programa de necessidade e qual prefeitura vai aprovar. Então, eu pedi para ele acrescentar a lei, e aí eu respondi. Então, para facilitar a resposta, ele coloca sempre 1, 2, 3, 4 e 5. Eu respondo sempre assim, ó. 1 é uma escola, eu não sabia o tamanho. Eu coloquei mais ou menos o endereço. A lei precisa consultar, não tenho plantas ainda, mas é o Senac, será ampliado. Aí ele já começou a fazer as adaptações, estrutura sugerida, tal, tal, tal. Depois, eu gostaria que você fizesse uma análise preliminar, ele já sabe onde que é, e ele foi montando todo essa estrutura. E aí aqui ele começou, olha, eu gostaria que você preenchesse algumas tabelas, então impacto de trânsito, ele colocou previsão de carros que chegam e carros que saem, e aí tudo isso foi sendo respondido pelos funcionários lá no nosso escritório, até que ele fez toda a análise, né? E aí amanhã o Thiago vai pegar isso e vai ler para que ele gere um arquivo de Word e possa entregar para o cliente. Bom, aqui eu posso perguntar qualquer coisa no chat GPT, mesmo que eu não saiba o que é, né? Então, eu vou pegar lá o meu modelo, né? O modelo da minha apresentação e vou pegar aqui, ó. Gere uma justificativa técnica para escolha de estrutura metálica. Então, opa, aqui, para escolha de estrutura metálica. Aqui nesse canto, olha, peraí, deixa eu trazer isso aqui para cá. Você vai observar, você pode observar, né, que a gente consegue ditar. Então, se eu tiver com o app do ChatGPT no meu celular, eu consigo ditar as coisas que eu quero.
E aí eu coloco aqui, olha, e pronto. Ó, ele já me deu aqui uma justificativa técnica para a escolha de uma estrutura metálica. Mas eu não falei nada para ele, eu só quis uma justificativa técnica. Mas eu posso, por exemplo, falar para ele: olha, eu quero que você. Aqui, ó. Aí ele já pode, já veio aqui, ele já me conhece, então ele veio, ó. Se quiser, posso personalizar a justificativa para o tipo de obra, hospitalar, comercial, industrial e residencial, condições do terreno, exigências normativas, comparativo com a estrutura de concreto ou de madeira. Aí eu coloco aqui, quero todas, porque eu quero todas, apesar que eu ia ter que escolher, né? Pelo menos o tipo de obra. Mas eu posso colocar, ele vai me dar a justificativa técnica perfeita, tá? Perfeita não, não é assim tão perfeito. Eu não sei avaliar aqui a justificativa técnica porque eu não sou engenheira, mas provavelmente vocês saberão avaliar, né? Então, ele está falando redução de cargas, os benefícios, flexibilidade arquitetônica, que os arquitetos adoram, né? Sustentabilidade, impacto de impacto ambiental reduzido, durabilidade de manutenção, segurança contra incêndio, compatibilidade com projetos hospitalares e técnicas do bombeiro, comparativo com estruturas de concreto, condicionantes de terreno, viabilidade econômica. Aí ele vai me perguntar como que eu quero que isso seja direcionado. Bom, aí em Sertãozinho eu não sei, mas aqui em Araçatuba, algumas construtoras elas têm um pouco de medo de como que a estrutura metálica ela se comporta com a alvenaria, né? Então eu vou colocar assim: me dê soluções para a para fissuras das causadas, né? Causadas pelas diferenças de dilatação entre, entre as estruturas metálicas e alvenarias. E aí ele vai entender o que eu pedi para ele, né? Que eu vou pedir para ele responder agora, não sei o que. Ah, ele está pensando. Ele vai entender o que eu pedi para ele e vai me dar agora as soluções, né? Então, aqui, ó, essas fissuras são bem comuns em estruturas metálicas e alvenarias, diferentes de lava de dar. Entender o problema, bem resumido, o aço dilata e contrai, as soluções de projetos juntas de dessolidarização entre metal e alvenaria, aí nunca colar a alvenaria diretamente no pilar metálico, deixar a folga, fita de polietileno, lã mineral ou outro material compreensível, fechar o encontro aparente com selante flexível, alvenaria estrutural, alvenaria não estrutural apoiada, mas não travada. Então, tudo que a gente precisa saber para que essa execução, né, para que essa obra não tenha tantas fissuras, né? Então, aqui ele coloca soluções de obra em execução, tratamentos de fissuras já existentes com recuperação, pontos críticos para dar atenção, e aí depois ele vai te sugerindo tudo que você for aceitando, ele vai se aprofundando naquele detalhe, né? Agora aqui eu vou abrir outro chat GPT, outro chat aqui, tá? Outro chat, e eu vou pedir para ele me ajudar com alguma coisa de engenharia elétrica, por exemplo, né? Me ajude a estimar o
consumo elétrico de uma residência de 250 metros quadrados, onde eu tenho geladeira, fogão por indução, máquina de lavar roupa e de lavar louça, air fryer, air fryer, secador de cabelo, TV e 3 chuveiros. 3 chuveiros elétricos. Vocês podem ver que o segredo é o prompt, tá? E aí ele vai te responder. Ah, mas eu não sei fazer um prompt. Eu não sei fazer um prompt, eu me embanano todo, eu não consigo, não tem problema. Opa, vamos ver de novo, deu um probleminha, acho que é a minha internet aqui. Não tem problema, gente. É só você criar um novo chat e pedir o prompt, tá? Faça um prompt detalhado para eu poder fazer para eu poder fazer a minha atividade. Então, explica mais ou menos o que você quer. Se você quiser explicar, é, se você quiser explicar em áudio, ele faz um prompt detalhado, e aí você pode, por exemplo, eu não sei mexer lá no Gemini, eu posso copiar o prompt do ChatGPT e jogar lá no Gemini. O ChatGPT é muito bom para fazer prompts, tá? Então, aqui, olha, ele está respondendo. Então, ele foi fazendo, ó, geladeira, fogão por indução, máquina de lavar roupa, total aproximado 540 quilowatts por mês. Repara que os chuveiros elétricos são disparada a maior parte da conta. Ele já fez uma análise, tá vendo? E o resto da casa? Numa casa de 250, além desses itens, ainda entram iluminação, tomadas, coisas que eu não coloquei. Então, ele já está me dando outras situações que eu não coloquei. Então, como ajustar a realidade? Banho. Se em vez de 2 horas no dia o total for de 1 hora, o consumo do chuveiro cai pela metade. Fogão, cozinha pouco, considere 1 hora por dia. Cozinha muito, 2 a 3 horas. Air fryer. Então, isso tudo vai te ajudando a criar. Claro, é um exemplo muito simples para tudo que a IA pode fazer para os engenheiros eletricistas, né? Mas é um exemplo. Agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui, por exemplo, né, como que a gente usa já uma machine learning. Né? Aqui eu tenho uma tabela feita pelo meu marido, que é engenheiro. Então, eu entro aqui nesse caso eu estou usando o Google Sheets, tá? Eu entrei, abri essa planilha, estava no meu Google Drive. E aí eu entro aqui, ó, clico nessa bolinha, tá? Vou clicar aqui, eu já fiz um para testar, mas eu coloquei aqui, ó. Preciso da quantidade total de aço especificado nessa planilha. Então, eu não calculei nada. Eu só pedi a quantidade total de aço. Ele pensou e fez a quantidade total de aço separada por diâmetro é a seguinte. Me deu aqui a quantidade. Para o diâmetro de 12, ele viu que tem 0 kg, então ele falou que não tem. Então, aqui ele me deu o diâmetro e a quantidade em pesos. E eu pensei bem, falei, agora transforme em barras de 6 metros e recalcule. Então, com base no comprimento total da planilha e considerando, ele recalculou. Então, o aço de 5 milímetros tem um comprimento total de 950 metros, né, mais ou menos, e o número de barras. Então, isso facilita muito, porque
Nesse caso, o programa já tinha, né? Mas muitas vezes você não tem esse programa, você tem uma planilha de Excel simples aí no seu escritório, e que isso não. E às vezes você tem que ficar fazendo conta. Então, qualquer planilha que você tiver, ele consegue visualizar, tá? Eu vou pedir aqui, sei lá, vou inventar aqui, tá? Substitua o. ah, não, substitua não. Estime um valor de volume de concreto. Estime, não, calcule o valor total de volume de concreto que será utilizado. Aí ele está mostrando aqui, ó, não fiz nenhuma conta, tá? O volume de concreto, ele está todo clicadinho aqui, ó, todo. Ele já me estimou. Observei na coluna, continha valores não numéricos. Para realizar o cálculo, esses valores foram tratados como zero. Tem alguma coluna aqui que tem valor não numérico. Então, ele foi tratado como zero. Mas aí aqui, ó, o concreto, vocês viram que 15,42. Tem algum ponto aqui que tem algum valor que ele não conseguiu entender. E aí, você também pode fazer isso para vários outros tipos de coisas, né? Então, deixa eu ver aqui, outro Google Sign. Vou pegar aqui qualquer planilha que eu tiver, que já seja uma planilha pronta. Aqui, ó, pronto. Eu tenho uma planilha aqui, que é uma planilha que tem valores, tá? Então, eu vou aqui pedir para o ChatGPT. Faça uma projeção de valores atualizando a planilha de 2023 para 2025. Vamos ver o que eles nos dão. É um teste, tá? Não fiz isso antes. Vamos ver o que ele nos dá aqui. Compreendi que você. Ah, ele não entendeu, ó. Compreendi que você gostaria de projetar os valores de 23 com os dados fornecidos não contém informação sobre o ano. Farei a projeção com base em uma taxa de inflação de 5%. A tabela abaixo mostra os valores de 2024 e 2025. Aí ele me deu uma tabela, ó. Item, equipamento, ele está pensando aqui ainda. Tá? E aí você vai conseguir, por exemplo, inserir isso no seu dia a dia e nos seus arquivos, né? Então, rapidamente, se eu quiser uma taxa de inflação maior do que 5%, a construção civil está 21%, eu coloco 21%. Ah, eu pesquisei aqui, está 30%, eu coloco 30%. E a hora que ele acabar de pensar, ele vai inserindo isso automaticamente. Essa outra situação é o Plantrix. Eu só conseguiria abrir se tivesse no celular. Olha, eu até tentei aqui, mas eu preciso instalar. Então, eu vou mostrar os prints aqui para vocês de como que ela funciona, tá? Então, você tira a foto e ela faz, ó, bacterial spot, ela coloca que os sintomas estão na cor amarela, e o tratamento, que é o tetracicline cloridrato de tetracicline, não sei o que é. Ela coloca como você tem que tratar. E aí você pode baixar, ela é uma ferramenta paga, mas ela tem alguns usos, né?
ela tem alguns usos voltados, são gratuitos. E aqui tem várias outras, ó, More by Plantrix, tem vários outros tipos de apps que podem ajudar vocês no dia a dia aí de uma análise de agrícola. Aqui eu gostaria de mostrar essa Camila, que ela faz análise de briefing. Ela é de um curso, né, da Gabriela Feral, que eu fiz, e ela é uma Learn Machine. Mas o que eu gostaria mesmo de mostrar para vocês é como a gente pode explorar os GPTs, né? Então, olha, a gente tem vários GPTs, é só clicar aqui, né? E aí eu só a Learn Machine, né? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir aqui para o meu chat GPT um prompt, gere um prompt muito bom para criar um GPT de, sei lá, o que eu posso criar que todo mundo usa? De orçamento de projeto. Aí aqui, ó, lembra que eu falei que quem não soubesse o que era prompt era só pedir para o ChatGPT? E aí ele fez aqui, olha, até me corrigiu, de orçamentação de projetos. Então, o título, GPT orçamentista, as instruções, os objetivos, o cálculo, o formato de resposta, tarará, 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 exemplo de ativação. E aí você pode pegar tudo isso aqui e copiar lá para o seu GPT. Então, você vai lá explorar, ó, criar a máquina, e aí ele já começa. Ó, quem quer criar? Vou criar. O que você gostaria? Eu gostaria de criar um GPT de orçamentação de projetos. E aí ele vai nos direcionando, né? Como que a gente quer fazer isso. Então, ele vai atualizando. Ou você pode, né? Ó, orçamentação de projetos prós, agora vamos definir o nome. Aqui é uma sugestão. Então, ele vai te ajudando. É como se o chat GPT tivesse aqui. Ou então você pode simplesmente já fazer o seu. Vou abrir outra coisa aqui, só para facilitar o copy e cola, tá? Prompt. Ou você pode simplesmente pegar aqui o que o próprio GPT fez, né? Então, o título, ó, Arquitetura e Engenharia, GPT profissional. Aqui, ó. Nomeie o seu GPT. Aqui eu vou usar carregar foto, ou você quer um dele AI? GPTs não pode ultrapassar 50. Então, orçamentista profissional. Arqui e Eng, né? Ah lá, ele já copiou sozinho. Que legal, né? Eu posso carregar arquivos. Ah, eu não sei, eu tenho, sei lá, eu tenho um modelo, ó. Não, aqui eu tenho um parecer técnico. Sei lá, eu tenho um modelo. Vou pegar qualquer coisa aqui. Não, vou colocar qualquer coisa aqui. Um modelo. E aí a gente vai criar intérprete de códigos, não precisa, busca na web, lousa, nenhum modelo recomendado e criar uma nova ação, né? E olha, deixa eu pôr aqui para um lado, e aí aqui a gente já pode testar. Quero criar um orçamento para um novo projeto. E ele já fez aqui para mim, buscando conhecimento na base de dados, perfeito, vamos estudar. Então, residencial, comercial, as etapas do projeto, demolição, alvenaria, estrutura, cobertura, hidráulica, elétrica, você já possui projeto arquitetônico, deseja, e assim vai, você vai respondendo e ele vai gerando
o orçamento para você, tá bom? Pessoal, acho que já deu meu horário, eu vou parar de compartilhar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas, né? E, e eu fiquei muito feliz de poder passar esse tempo com vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.